Eu tenho que falar aqui porque as pessoas têm que se importar quando alguém é discriminado, né, velho? Ia ser fácil falar, né? Bora nessa. Bora. Fala, galera. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês e explicar que toda vez que alguém é discriminado, toda vez que alguém sofre uma violência em razão de discriminação ou preconceito, isso também é da sua conta. Bem, hoje, como todo mundo está sabendo, o Supremo Tribunal Federal está julgando duas ações judiciais em que se discute a possibilidade de ampliar o conceito de racismo para que a LGBTfobia seja considerada crime no Brasil. E quando eu falo de LGBTfobia, eu estou falando não de pessoas que sofrem violência por qualquer motivo, estou falando de pessoas que sofrem violência por serem quem são, basicamente. Também é importante que você entenda, que todos nós entendamos, enfim, que o direito que se busca proteger nessa ação não é o direito do movimento LGBT, embora o movimento LGBT tenha sim a sua importância, porque a luta que ele trava há muito tempo, né? Essa ação está há vários anos dormindo no Supremo Tribunal Federal para só hoje ser julgada. Mas o direito que se julga nessa ação é o direito que essas pessoas têm de existir. Vê só que ponto a gente chegou. As pessoas têm que pedir, com licença, gentilmente, você poderia permitir que eu exista tal qual sou? É basicamente isso que se discute no Supremo, mas esse basicamente torna a questão muito mais simples e ela é mais complexa. Essa discussão ela começa porque a Constituição Federal da gente, ela diz que ninguém pode sofrer nenhum tipo de discriminação em razão de raça, gênero, escolha religiosa, enfim. É o princípio da não discriminação. A Constituição ela tem que ser entendida como um marco civilizatório, que é uma palavra mais chique, mas é basicamente as regras do BBB. A Constituição ela estabelece como nós vivemos na nossa tribo chamada Brasil. Fogo de artifício é foda também lá fora, né? Assim, não tem condição nenhuma da gente contar um negócio. Aí vai falando de quê? De minoria. Aí solta o fogo de artifício. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, que a mediação entre a liberdade e a igualdade, ela não é uma novidade para o direito, ele tem a missão mesmo de conciliar esses dois valores. No entanto, nesse caso ela tem uma aparência muito medieval, porque o que está acontecendo é o seguinte, existem forças políticas no Congresso Nacional, de base conservadora, cristã, de maioria neopentecostal, o que nós chamamos de bancada da Bíblia, que ela se opõe completamente à tese de criminalização da homofobia. Mas nem tanto por motivos técnicos, que a gente pode conversar no decorrer desse vídeo. Eles se opõem porque eles acham que criminalizar a homofobia é ferir a liberdade religiosa deles, a liberdade de credo deles. Se a tua liberdade de credo, a tua liberdade religiosa, ou se a tua espiritualidade faz de você homofóbico, eu acho que você precisa refletir essa espiritualidade, especialmente se você está disposto a, sei lá, conviver em sociedade, por exemplo. O que a gente não pode perder de vista é o que está na sombra desse discurso conservador. Na prática, essas pessoas, elas negam que exista violência praticada contra pessoas em razão de serem elas sim LGBTs. Isso é uma negação completa da realidade. O que se alimenta com esse discurso são perguntas que são feitas nas ruas, sem muitos pudores, né? Com muita honestidade, de forma muito crua. Por exemplo, é muito comum você ouvir alguém questionar qual a diferença entre a violência praticada contra um homem hétero ou uma pessoa LGBT, para que a pessoa LGBT tenha um tratamento especial, diferentão. Bem, a diferença é que se você está me ouvindo até essa altura do vídeo e você não é LGBT, você provavelmente não vai ter que conviver ao longo da sua vida com diversas violências, opressões e conflitos que só uma pessoa LGBT conhece muito bem. Você pode andar livremente com seu parceiro ou sua parceira na rua e certamente não vai ser por este motivo que você vai sofrer qualquer tipo de violência ou constrangimento. Se você não é LGBT, você não vai deixar de ser empregado em algum lugar por ser hétero. Você pode até deixar de ser empregado por não ter competência ou por acumular alguma outra característica que faça com que as pessoas tenham preconceito com você. Mas as pessoas LGBT, elas passam isso por serem quem são. Você não tem que tolerar essa realidade, você tem que assimilar e aceitá-la e aprender a lidar com ela, reconhecendo essas pessoas como sujeitos de direitos. Estamos falando aqui de cidadania. A letra da Constituição é muito clara quando garante que ninguém pode sofrer discriminação por qualquer motivo que seja. E eu me sinto muito estúpido de ter que estar lembrando isso a vocês. Honestamente, eu me sinto idiota
de ter que estar tendo que desenhar, me esforçando muito aqui para explicar a você que existem pessoas morrendo todos os dias em razão de serem quem são e que nós estamos tolerando isso enquanto sociedade e mais, estamos querendo resolver essa questão que diz respeito à vida e às escolhas dos outros dentro do nosso sagrado. Isto é grave. Nós não podemos impor o nosso sagrado a quem quer que seja. É nosso, é a nossa escolha. E a gente tem que deixar que as outras pessoas façam as escolhas delas. E sem querer entrar, invadir a fé de ninguém, até porque eu também tenho a minha, num país de maioria cristã, me parece estranho que as pessoas não consigam entender a grande mensagem do Cristo, que ama tanto a liberdade daquelas pessoas que deixa que elas o matem aos gritos enquanto ele é crucificado. Deixe que as pessoas façam as suas escolhas. Até quando a gente vai pensar que o nosso silêncio, que a nossa complacência não é parte do problema. Nosso silêncio é uma condição para que o problema exista. Porque se não existisse tanta gente calada diante dessa violência, desse preconceito todo que contamina tantas relações, não seria preciso o judiciário ter que determinar que essa conduta ela é criminosa. O lugar onde a LGBTfobia deveria estar sendo reconhecida como crime é o lugar tomado por pessoas que não querem nem ao menos começar esse debate, que interditaram este debate. É a Casa do Povo, é o Congresso Nacional. Lá eles se negam a reconhecer, defendendo a liberdade de culto, a liberdade religiosa. Também não existe a agenda de política pública séria para proteger essas pessoas no executivo que foi eleito agora. Porque vocês não elegeram, vocês, vírgula, né? Vocês que votaram nele. Vocês não elegeram uma pessoa, não foi o Oscar de melhor candidato. Vocês elegeram uma agenda de país. E essa agenda de país não inclui nenhuma medida que dê a essas pessoas tranquilidade para andar nas ruas, tranquilidade para viverem suas vidas, com um mínimo de certeza e garantia de que não serão desrespeitadas por serem quem são. E eu vou repetir que elas são desrespeitadas por serem quem são muitas vezes, porque eu quero mais é que as pessoas entendam isso como um mantra. Para enfrentar problemas públicos é preciso que haja evidências. Você não resolve, não dá solução para um problema público com opinião pessoal. Me desculpa. Para resolver problema público, não. E está aí uma grande dificuldade com relação a políticas que garantam cidadania à comunidade LGBT. Não existem dados, essas pessoas elas são invisíveis. Quando o LGBT é morto, uma pessoa LGBT é morta por ser LGBT, e sabemos sim que isso acontece, não há registro. Apesar da motivação do crime ser sim o fato da vítima ser LGBT. E daí tem gente que chega e fala: eu nunca conheci alguém que morreu por ser LGBT. Eu nunca vi um crime em razão de homofobia. Não é porque essa violência acontece fora da tua bolha de convivência que a vítima continua viva. As pessoas estão mortas. Não é porque tu não presencia que a pessoa não é ferida ao ser discriminada. Ao ouvir um presidente eleito dizer que, sei lá, se ela tivesse apanhado o suficiente, talvez tivesse dado certo, já que deu errado. Ser quem ela é, quem ela quer ser. Nós estamos aqui discutindo o direito de existir. Se chegamos a um ponto em que é preciso considerar crime a conduta de quem não respeita esse direito, é porque nós já falhamos muito enquanto sociedade. Falhamos até aqui. E pelas nossas opiniões, nós estamos construindo, não a decisão do Supremo Tribunal Federal, que vai acontecer a partir do convencimento dos ministros, mas estamos construindo os consensos que são base da nossa convivência. Esses consensos nos definem. A violência que nós toleramos enquanto sociedade nos define. É esse o retrato do Brasil, não aquele que a gente conta, não já as manchetes, não. O Brasil que é vivido diariamente. Estamos fazendo as nossas escolhas e construindo a partir de convicções esse Brasil. Você pode me perguntar, sei lá, precisa ser crime? Precisa ser crime, Adelson? Resposta difícil, né? Eu vou devolver com outra pergunta. Se não por essa decisão do Supremo, que outra medida vai garantir cidadania à população LGBT? Condições reais de cidadania a essas pessoas? Qual medida?
Dê pra entender que é da tua conta, né? Pois é. Tu curtiu essa primeira discussão aqui pelo YouTube, tu, sei lá, compartilha esse vídeo, curte aqui embaixo, troca tua ideia nos comentários ou manda um e-mail pra gente acessando o nosso site também, www.projetopublico.com.br. É tempo da sociedade se organizar para construir soluções reais para os problemas públicos, porque eles são da nossa conta.